Ok, queridos. Então, infelizmente, não vou estar com vocês essa próxima semana. Eu volto em breve. Mas essa vai ser a nossa última atividade antes de eu voltar. E aí, uma aulinha para ajudar vocês. Beleza, então a aula de hoje a gente vai falar de um conceito chamado isomeria, que são moléculas diferentes que têm a forma molecular igual, a mesma forma molecular. Então, vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente fez uma atividade há muito tempo atrás, eu mostrei para vocês essas duas molequinhas aqui. Então, essa e essa. Vamos comparar essas duas moléculas. Aqui, ó, vamos contar os carbonos. Um, 2, 3, 4 carbonos. Então, a gente tem C4. Aqui, vamos contar os carbonos também. Um, 2, 3, 4. Então, aqui também C4. Vamos agora contar os hidrogênios. Aqui, ó, a gente já tem uma ligação, então a gente vai ter três hidrogênios. Lembrando que todo carbono faz quatro ligações. Carbono 2 já fez três ligações, falta só um hidrogênio. Carbono 3 já fez três ligações, falta só um hidrogênio. Carbono 4 já fez uma ligação, falta três hidrogênios. Somando tudo, 3 com 3, 6 com 2, 8. C4H8. Vamos olhar esse daqui. Já tem quatro carbonos. Carbono 1 já fez duas ligações, faltam duas. Carbono 2 já fez três ligações, faltam uma. Carbono 3 já fez duas ligações, faltam duas. Carbono 4 já fez uma ligação, faltam três. Então, somando tudo, 8 também. Então, C4H8. Os dois são C4H8, mas a molécula é igual? Não. Enquanto aqui a gente tem uma ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3, aqui a gente tem uma ligação dupla entre o carbono 1 e o carbono 2. É por isso que eu não sei se que vocês lembram, mas quando a gente falou de nome, esse aqui seria but, porque tem quatro carbonos, 2 porque a dupla está no carbono 2, en da dupla O de hidrocarboneto. Então, but 2-eno, enquanto esse vai ser o but 1-eno, certo? Então a gente falou disso para a gente tentar diferenciar esses dois compostos, porque a forma molecular deles é idêntica. Esse tipo de isomeria em que a gente só mudou a posição é o que a gente chama de uma isomeria plana de posição. Então a única coisa que a gente mudou foi a posição de alguma ligação ou grupo funcional muda. Tem outros tipos de isomeria plana, mas eu não vou focar muito delas não. Na atividade, eu pedi para vocês pesquisarem outro, mais uma ou mais duas dessas isomerias planas. Aí vocês pesquisam e tal. Mas assim, nosso grande foco vai ser nas isomerias espaciais. Eu vou falar da ótica e da geométrica. Primeiro da geométrica, que eu acho que é a mais importante. Então, ó, na geométrica, vamos olhar também duas moléculas. Vou colocar aqui uma molécula e aqui eu vou colocar outra molécula. Beleza. Nessa molécula desse lado, eu vou botar um cloro em cada ponta. E aqui eu vou colocar um hidrogênio em cada ponto. Na molécula desse lado, eu vou colocar os dois hidrogênios do mesmo lado e os dois cloros do mesmo lado. Quando a gente brincou com os modelos, há muito tempo atrás, que a gente ficou brincando com aquelas bolinhas, brincando não, a gente fez experimentos muito sérios com aquilo, a gente viu que quando a gente tem uma ligação dupla, tipo essa daqui, a gente não consegue girar a molécula, né? Tipo, se eu tenho só uma ligação, eu até consigo girar. Mas se eu tenho outra coisa aqui, a gente meio que fixa esse giro. Então a gente não consegue girar. Logo, essa molécula aqui, que tem os dois cloros de um lado, ela vai ser sempre assim. E essa molécula aqui, que tem um cloro de cada lado, ela também vai ser sempre assim. Então é por isso que a gente dá um nomezinho para isso. As que ficam do mesmo lado, a gente chama de cis. As que ficam de lados opostos, a gente chama de trans. Né? Isso aqui é igual de identidade de gênero, quando a gente fala. Quando a pessoa se identifica com o mesmo o gênero, com o mesmo sexo biológico, aspas, que ela tem. Então, eu sou homem, me identifico como homem, então sou um homem cis. Uma pessoa, por exemplo, que não se identifica com o seu sexo biológico, aspas, e com o gênero desse respectivo, então ela é uma pessoa trans, né? Enfim,
Então, vem dessa mesma raiz etimológica. Essa palavra vem do grego e tudo mais. Beleza. Outra forma de falar isso, cis a gente chama de Z e trans a gente chama de E. Por que isso? Vem do alemão. Z vem de zusammen, vem de junto. E E vem de entgegen, separado, contra. Então, cis a gente vai ter lados juntos, né? Então, aqui a gente pode dizer junto. E trans a gente diz que é oposto. Fechou? Então, trans oposto, cis é junto. Ah, por que que isso é importante? É o que eu coloquei lá na atividade, para ver sobre gorduras trans. Então, quando a gente fala, esse alimento não tem gordura trans, por exemplo, quase todos os salgadinhos têm isso, né? Fala, 0% de gordura trans e tal. Tem a ver com isso. Então, pesquisem sobre isso. Porque se uma molécula é trans ou se uma molécula é cis, ela vai agir de uma forma diferente no organismo. Beleza. Agora, em relação à ótica, que é isso? Isso aqui tem a ver com carbono assimétrico. Um fenômeno que a gente chama de quiralidade. Como assim? Ó, quando a gente tem um carbono que ele está ligado a quatro coisas diferentes, então, por exemplo, aqui H, aqui para frente, vou colocar um Cl, aqui para trás vou colocar um CH3, em cima eu vou colocar um NH2. E aqui eu vou fazer o reflexo desse carbono. Então, eu vou fazer um reflexo aqui dele. CNH2, Cl aqui para frente, CH3 ali atrás e H do lado. Beleza. Então, vejam que essas duas moléculas, elas são assim, praticamente idênticas. Elas têm as mesmas coisas ligadas nelas. Só que, qual que vai ser a diferença? Aí vamos na raiz da palavra. Quiralidade. Quiros vem de mão. Então, as duas mãos, as suas duas mãos, elas vão ter, geralmente, elas têm 5 dedos. Então, a gente tem um mindinho, a gente tem um anelar, a gente tem um médio, a gente tem um indicador e tem um polegar. Então, olhando assim, elas são iguais, né? Se a gente põe na frente do espelho, uma imagem de espelho da outra. Imagem, o reflexo de espelho, a imagem especular. Só que, se você pegar uma mão e tentar colocar em cima da outra, pá, ó, os polegares não ficam um em cima do outro. Por quê? Justamente por conta de ser isso, né? A imagem de um espelho, ela meio que inverte as coisas, né? Você já tentou ler uma coisa pelo espelho? Ele vai inverter as letras. Então, aqui é a mesma coisa. Por mais que esses dois carbonos, eles estão ligados com as mesmas coisas, se a gente tentar botar um em cima do outro, a gente não consegue. Aqui, ó, eu, sem querer, fechei aqui, peraí, que eu tinha um negócio muito legal para mostrar para vocês. Ó, peraí, isso aqui, ó. Ó, que interessante. Então, ó, aqui a gente tem duas moléculas que elas têm que é isso, ó. Aqui, olhando de espelho, as duas são iguais. Ó, uma imagem de espelho da outra. Deixa eu tentar aumentar aqui. E aqui também. Uma é a imagem de espelho da outra. Ó, o amarelo está na frente, o vermelho aqui tá vindo para a tela, azul está atrás da tela e o branco está em cima. Se a gente inverte, tipo, meio para colocar uma em cima da outra, tipo, tentando sobrepor assim, ó, o amarelo está na mesma posição, o branco está na mesma posição. Só que o vermelho aqui está no lugar do azul e o azul está no lugar do vermelho. Então, não vai bater certinho. Aí vocês vão falar, beleza, mas e daí? E daí que, tipo, se a gente fizer um experimento, pegando uma luz e passando por esse composto, ele vai conseguir entortar a luz. Então, ó, se a gente tem uma fonte de luz, e aí a luz ela se espalha para todos os lugares, né? Vamos só esperar, blá blá blá. Então, ó, se a gente pega essa fonte de luz e pega essa luz que está em vários comprimentos, e a gente meio que coloca ela só numa direção, né? Deixa ela polarizada. Quando essa luz polarizada ela passa num tubo contendo esse carbono assimétrico, ele vai girar a luz numa rotação específica.
Ele é capaz de entortar a luz. Beleza, mas é por isso que a gente chama de geometria ótica. Mas para além disso, qual que é a importância? A importância é que é o seguinte, que muitas vezes os organismos eles estão relacionados a um tipo de carbono quiral. Ou seja, por exemplo, se entorta para um lado, a gente chama de levógiro, né, esquerda. E se entorta para o outro lado, a gente chama, sei lá, de dextrógiro, que é quando gira para a direita. Vocês não precisam saber esse termo, mas enfim. Aí, o que, que acontece? Geralmente, os organismos eles vão estar mais relacionados ou à forma destrógera ou levógera daquele medicamento. Então, se ele é dextrógero, ele vai causar um impacto. Se ele é levógero, ele vai causar outro impacto. E isso é muito importante na indústria farmacêutica, porque a gente tem moléculas muito complexas. Então, é por isso que eu pedi na pesquisa de vocês, que é uma situação de um medicamento. O que aconteceu? Esse medicamento, nos comprimidos, tinha os dois. Tinha o que invertia para a direita e tinha o que invertia para a esquerda. Só que um deles era o medicamento que causava aquele benefício, né? Enfim, deixava a pessoa melhor e tal e tal. O outro matava bebês, matava fetos. E aí, quando as mulheres grávidas tomavam esse medicamento, elas perdiam o bebê. Então, isso também é uma coisa séria, né? Assim, tipo, como que essas propriedades desses moléculas orgânicas vai impactar nas pessoas, né? Então, está relacionado a isso. Tanto no caso aqui da geometria ótica, isomeria ótica, como da isomeria geométrica, né? Ok? Então é isso, queridos. Façam atividade e tchau.